Olá, olá, olá. Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar 5 estrelinhas, que ajuda a gente a chegar mais longe. Se você está ouvindo no Amazon Podcast, no iOS, no Deezer, favorita para a gente também. É gratuito, não custa nada e ajuda muito o Rabiscos a rodar por aí. Quero convidar você a ouvir o episódio da semana passada com a poeta Bruna Mitrano. Foi um papo bem legal e eu espero que você que está chegando aqui, que está conhecendo, está vindo por conta do Fernando também, do nosso convidado, conheça os outros episódios, volte, se divirta aí na literatura nacional contemporânea. É isso, sem mais delongas, vamos ao papo. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. Quero iniciar o papo de hoje com esse sutil trecho do poema do Drummond para falar do nosso convidado, Fernando Rinaldi, que é formado em letras, é escritor, e no Instituto Vera Cruz, no curso de formação, desenvolveu seu romance Dueto dos Ausentes, seu livro de estreia, que saiu pela editora Reformatório, que é o livro que a gente vai falar hoje, e a gente vai falar também um pouco da vida do Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, viu? Obrigado, Tadeu. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Valeu, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, antes da gente entrar propriamente no papo, falar um pouquinho da sinopse do Dueto dos Ausentes. É uma história que conta, que fala sobre o psicanalista Hélio, que começa a escrever um diário depois de perder o seu único filho, o Heitor. À medida em que ele mergulha na ficção, na tentativa de elaborar o luto, o pai recria Heitor, agora sem H, cuja falta ecoa no próprio nome. Ao mesmo tempo, ele convoca o próprio Heitor a se narrar como filho de Hélio, o pai que nunca existiu. É um livro extremamente rico, muito bem escrito, e o seu livro, Fernando, ele é uma viagem em todas as acepções. Tem um pouso ilusório nele, transita na perda ou na parte da perda, a perda do filho. Como é que foi criar essa história? Te levou a criar o dueto? Obrigado pela apresentação, os elogios ao romance. Como você falou, eu estou entrando na literatura agora como escritor, né? Eu me formei em letras, trabalho em editora, mas agora estou me apresentando como escritor, que é uma qualificação ainda que eu não sei bem o que significa, é, mas tem sido muito bacana essa troca com os leitores, enfim, tudo que tem acontecido por conta do livro. É, eu não sei precisar exatamente como esse livro surgiu, porque eu acho que ele surgiu de várias formas. Pelo menos os meus processos criativos são um pouco assim. Eu tenho algumas ideias e às vezes essas ideias vão se combinando e formam um projeto, um único projeto. Então, eu sei que esses personagens surgiram e ao mesmo tempo, quer dizer, não sei se é exatamente ao mesmo tempo, mas em paralelo também surgiu é, essa estrutura do livro em que um personagem narra o outro, né? Quer dizer, existem dois narradores que contam as suas vidas em primeira pessoa. O Hélio, né, que é o pai, em forma de diário, e o Heitor, que é esse jovem que não conhece o pai, conta suas memórias. Mas existe uma outra camada no livro que é eles narrando um ao outro, como se fosse uma segunda camada da, da, da ficção. E eu lembro que essa ideia veio muito de uma litogravura do Escher, que se chama Mãos Desenhando. Nessa litogravura, uma mão, existem duas mãos, né? E uma desenha a outra. Então, aquelas mãos só existem porque a outra está desenhando, mas elas também têm essa função ativa de criação. Então, eu acho, enfim, esse paradoxo
muito interessante e, de alguma maneira, eu quis transpor isso para a literatura, o que foi, obviamente, um desafio, mas como você disse na introdução, eu desenvolvi esse romance numa pós-graduação de escrita, então, nesse processo eu estive muito bem acompanhado por professores e colegas que foram me dando retornos à medida que eu escrevia, o que foi muito importante para eu saber é, o que estava sendo apreendido dessa, dessa loucura que eu tentei criar. Porque é interessante o jeito que você apresenta, porque tem a sua imaginação, o primeiro ponto, e depois tem a história real, né? Não a real da realidade, mas a história que aconteceu de fato com o pai e com o filho, e depois as imaginações deles também, com todas as traições que o narrador tem a partir de um olhar parcial da vida. Isso Sim, dá um ambiente muito envolvente de imaginação. E tem um pano de fundo do luto, né? Falar do luto em si e do que a gente consegue extrair ele. Para você, como que foi isso? A ficção sendo utilizada como uma ferramenta para elaborar o luto, é algo tão usado na literatura. A gente vive trazendo escritores que lidam com perdas, lidam com histórias que envolvem isso, e às vezes tem um cunho próprio do autor mesmo, às vezes é uma forma do autor externar um luto que ele sente, ou que ele sentiu algum trauma que ele teve. Como que foi para você? pois é, tem surgido, né, na literatura brasileira contemporânea, pelo menos, muitos livros romances, né, ficção, que tratam do luto. Mas, a meu ver, existem certas dores, é, certas ausências, né, como te diz, que são irrepresentáveis. Ou seja, as palavras não dão conta dessa dor, dessa sensação. É, e o que eu quis talvez fazer nesse livro é não representar o luto, né? Não representar a falta, porque ela mesma de algum modo irrepresentável, mas tratar da falta como constitutiva e como produtora de algo outro, né? Então, quando o Hélio recria o filho, não é mais do filho de quem ele está falando. Está falando de um outro sujeito. É um filho recriado. E quando o Heitor imagina o pai, não é o pai dele, porque ele não conheceu o pai. Então, enfim, só para explicar, o Hélio, ele requeria um filho que não conheceu o pai. Então, ele já, nessa ficção da ficção, é, o Heitor já não tem pai, e tem uma outra história. Mas ele faz com que esse filho recrie o Hélio, que é ele mesmo, né? Então, em alguma medida, não existe mais tanto a, a realidade e a ficção, né? Existem muitas ficções em cima de ficções. E eu, eu já li várias histórias em que existe um livro dentro do livro, mas eu quis fazer um pouco diferente, né? Eu quis falar de livros que não existe dentro e fora, nesse caso, né? Os livros estão entremeados, eles intervêm um no outro, eles se projetam um no outro. E acho que a minha forma de tratar desse tema do luto foi essa, né? De projeção, de recriação, e acho que a maior parte da literatura também tem tratado dessa forma. Claro que de, né, maneiras diferentes, mas a partir do momento em que a gente fala do irrepresentável, do indizível, a gente circunda
aquela falta, tenta iluminar, mas ela é inapreensível no fundo. Eu acho o seu livro, sua história muito ousada, e eu não gosto de usar muito alguns adjetivos, mas a ousadia eu acho que ela casa bem com a sua qualidade técnica, porque é um livro que poderia ser extremamente traiçoeiro, né, extremamente confuso e não dar conta de contar a história. É que no final das contas é isso que o livro, um bom livro deve fazer, né, contar uma boa história. E você tem esse personagem, o Hélio, que eu gostei muito dele, e ele que é um personagem psicanalista. Ele exige uma profundidade maior de discernimentos. A sensação que eu tinha quando eu li era que às vezes o Hélio estava indo para um caminho da história. E que eu também, sendo escritor, eu me imaginava, eu falava, "Ó, aqui talvez o Fernando deve ter pensado muito para onde que ele ia. Se ele ia ter esse flashback, se ele ia de fato criar essa situação que não aconteceu, a ficção da ficção, se de fato o Hélio, por ser um psicanalista, exigia também uma compreensão dobrada do leitor. Queria que você falasse um pouco dele, especificamente. O Hélio, digamos que é um personagem bem distante de mim, pela questão da idade, da profissão. É, eu estudei por uns anos psicanálise, mas não sou nenhum especialista. Enfim, eu não tenho filhos, nem perdi, muito menos, né? É, e o Hélio, ele se apresenta num primeiro momento como heterossexual, depois nessas das ficções a gente vai ver outras facetas dele, né? Outros desejos que aparecem. É, então, eu achei muito interessante criar um personagem que fosse tão distante de mim, porque é justamente essa, esse problema da alteridade, né? Essa questão dialógica, acho que é um dos pontos centrais do livro, e na literatura como um todo. Eu acho que você se colocar numa situação que você não viveu, que talvez nunca viverá, mas ao mesmo tempo trazendo é, sensações, experiências, observações que são suas. Então, o Heitor, ele, pela idade, pelas vivências que ele teve, talvez ele seja um pouco mais próximo às minhas próprias vivências, mas, ao mesmo tempo, também existe um distanciamento. Então, eu acho muito interessante esse jogo de aproximação e distanciamento, de nós enquanto autores e dos narradores e personagens. E no caso do Hélio, isso fica mais evidente, do que talvez como no caso do Heitor, né? No que você, Fernando, se apega quando você está vivenciando, experienciando algum tipo de luto? Eu acho que é difícil essa pergunta. Eu acho que eu não me apego a nada, na verdade. Eu acho que eu me apego muito a mim mesmo, é, e acho que há algumas formas artísticas, que acho que é a maneira como a gente, através das expressões artísticas dos outros, se identifica ou se compreende um pouco mais. Mesmo que, como eu falei, né, às vezes é uma experiência muito distante da nossa, mas acaba nos tocando, né? Então, eu posso estar vivenciando um luto, sei lá, amoroso, e eu leio um livro, ou escuto uma música, ou vejo um filme sobre um outro tipo de luto, em outro contexto, uma situação totalmente diferente, mas tem aquela, né, acho que aquelas pequena semelhança que faz com que te puxa para dentro daquela história, que te pega mesmo, né? E acho que a boa arte é isso, né? É te pegar por algum ponto de convergência e te trazer para o desconhecido. Acho que a boa arte ela tem esse poder de ter vários pontos de convergência com o possível público, um leitor, espectador, ouvinte,
mas também todo um subterrâneo, né, uma zona que é desconhecida para esse que adentra nesse universo. E acho que quando eu estou passando por alguma emoção mais difícil, é muito bom quando alguma arte me puxa. Eu, lendo o seu livro, eu senti muitas entrelinhas na história. E eu senti que além de você contar uma boa história, você queria dizer mais alguma coisa além da história. Estou muito errado, não? Não, acho que escrever é criar entrelinhas. Acho que assim, na nossa escrita, e você como escritor também sabe, no processo de escrita a gente escolhe palavras, escolhe frases, escolhe figuras de linguagem. Todo momento é um momento de escolha e de renúncias, e de escolha das renúncias também. Então a gente tem que escolher o que a gente quer deixar de dizer, ou quer deixar ali é, só no horizonte, né? Não na terra firme, assim, mas deixar ali no olhar do leitor ao longe. E isso acho que são as entrelinhas. E quanto mais mis- misteriosas e intrigantes são as entrelinhas, eu acho que melhor é a literatura. Diante dessas criações todas, dessas ausências todas, como que você conceituaria a ausência? Eu acho que a ausência, ela, quando a gente diz que alguém está ausente, a gente materializa essa pessoa como se ela, como é um dever ser presença, né? Talvez. Então, existe esse tipo de ausência que é a outra face da moeda da presença somente, né? Então, e presença e ausência, assim como som e silêncio, né? Que também é um jogo que eu tentei fazer no meu livro, elas não são necessariamente excludentes. Mas existe também uma sensação de ausência de si mesmo. E acho que isso existe nos meus personagens. Essa sensação de perda de si mesmo e a literatura desempenhando um pouco esse papel de busca. É, a literatura ajuda muito. Essas buscas todas, né? O que que te incomodou nessa história, escrevendo um livro? O que que desceu mais arranhado, assim? Eu, eu acho que esse é um livro que é desafiador para quem escreve e, e no processo de escrita, como você falou também, né, é muito fácil que a história se perca, ou de perder o leitor no meio da história. Então, chegar nesse formato atual foi um caminho árduo, porque no começo eu não estava conseguindo chegar nos leitores, né? E eu tive essa experiência das oficinas de escrita, então eu tive esses retornos imediatos, e mesmo depois que eu terminei a pós, eu ainda tive que reescrever várias vezes. É, e na pós eu aprendi uma das coisas, né, que eu aprendi foi a desenvolver um olhar de leitor para o meu próprio texto, de conseguir me distanciar um pouco daquilo e não ficar bitolado naquele meu texto, naquela minha história, me distanciar e ver o que funciona e o que não funciona para o leitor, né? E mas claro que esse leitor em mim mesmo não é onipotente, então depois de tudo isso eu ainda precisei, né, preciso de um olhar de um editor, de olhar de várias pessoas. E mesmo depois de tudo isso, é, eu sei que o livro ele não é uma pedra polida. Eu sei que ele tem arestas e possíveis falhas. Então, acho que o difícil desse livro foi constatar ao longo da escrita que eu jamais poderia produzir algo totalmente redondo, né? Algo totalmente compreensível, sei lá. Acho que isso que foi o mais, não tanto os temas ou o, o processo,
que eu atravessei que eu atravessei junto com os personagens, mas essa visão do projeto, de que ele jamais seria um livro que não, né, que hoje em dia eu gosto das falhas, né, dos defeitos. Talvez o que eu chame de defeito, outra pessoa veja como qualidade, é, mas por ter sido um projeto que quis trazer esses dois narradores, essas quatro frentes narrativas, é, era muito fácil se perder. E eu tentei, o máximo, não me perder, mas eu sei que, né, existem caminhos aí que talvez tenham se perdido um pouco. Eu, como leitor, achei de altíssima compreensão, assim. E a sua história, por ter muito esse fluxo de consciência, por ter do luto que a gente falou, eu senti ela também silenciosa muitas vezes, né? Ainda que com barulho, ainda que sendo narrada, ainda que sendo contada. Eu queria fazer essa pergunta para você sobre o silêncio. Quando e como você acha que o escritor representa o silêncio? É, eu acho que perseguir aquilo que é indizível, e eu não estou falando só no caso do luto, mas de certas emoções ou situações humanas em que as palavras não dão conta, de algum modo, fazer uma poética do silêncio. É, porque é quase o escritor e, consequentemente, o narrador estão quase numa posição de Sísifo. Em vez das pedras, ele tem as palavras, que também são materializadas, né? E tocam o corpo, mas não existe uma finalidade, né? Um objetivo. Aquilo se repete e não tem fim. Então, eu acho que as palavras vão rodeando é, essas histórias. Enfim, as literaturas que mais me interessam são essas que colocam a linguagem no centro da narrativa. Às vezes, é, o, os livros tratam de outros temas, mas a forma como o autor trata desses temas é, coloca a linguagem e seus limites no centro. E nessa medida, o silêncio também é colocado em jogo. E por isso que nesse livro em que eu acabo falando tanto da própria literatura, pela forma como ele foi construído, eu quis que a música também atravessasse essa história, né? Tanto na forma como ela está presente na vida de vários personagens. Porque a música tem essa semelhança com a literatura de ser uma arte do tempo, mas ela talvez consiga representar coisas que as palavras não conseguem, né? Falando dessas músicas sem letra, acessar emoções que as palavras não conseguem. E, e a gente sabe que o silêncio na música também é constitutivo, não é somente a oposição Você dela. escreve ele, né? Você escreve o silêncio numa partitura, né? Você Uhum, demarca ele. exatamente. O pessoal de casa não está vendo, mas a sua capa tem um som, né? Elas são duas conchas e as conchas emitem o som do mar. E sempre penso em dueto, eu penso em presença. O dueto Uhum. não pressupõe presença. Pois esse título tem esse jogo justamente, né? Da presença e ausência, e do som e do silêncio. Eu quis que na capa tivesse duas conchas, é, porque, enfim, a concha é um objeto muito simbólico de várias coisas, mas principalmente ela dá para ouvir o som do mar que não está, né, a partir dela. Um mar ficcional, digamos, né, que se ouve na concha, não é um mar real. Então achei que seria interessante ter conchas na capa. E, e por que, né, dueto dos ausentes? O dueto, porque, né, existem dois narradores,
Mas se a gente for parar para pensar, que um narrador conta a história do outro, esse narrador que é contado está ausente para aquele que conta. E se a gente inverter os sinais, o que conta automaticamente vira um ausente para aquele que é contado. Então, por isso que eu quis dar esse título, né? Na verdade, está todo mundo pode ser tanto ausente quanto presente. O título é ótimo, a capa é maravilhosa. Eu até falei pro Marcelo, no CL, que é o da editora Reformatória, que é uma das capas mais bonitas que eu vi lá na editora. Cara, eu queria que você falasse um pouco das mulheres na história. A gente tá falando do pai e do filho, mas tem a Helena, tem a Doris em coma. Eu queria que você falasse delas também, porque elas têm a sua importância, porque delas partem alguns pontos de vista, algum ponto de importância, de relevância, dentro de que às vezes um fala mais de um, outro fala mais de outra. Tem o lance do amor romântico também ali acontecendo, né? O amor vivendo ali. Queria que você falasse um pouco das mulheres na história. Acho que as mulheres elas estão muito mais ligadas àquilo que a gente conversou sobre o silêncio do que os homens, né? Diante da perda, parece que os homens querem se expressar e as mulheres se expressam de outra forma, talvez mais sabiamente. Então, a Isis, que é a esposa do Hélio, ela vivencia o luto de outra maneira. Ela para de falar e se comunica com Hélio apenas por mensagens. E às vezes essas mensagens são só algum sinal gráfico, né? Um ponto, uma exclamação, uma interrogação. A Doris é a melhor amiga do filho do Hélio, que estava junto no acidente, que o Hélio acredita ter sido não exatamente um acidente, mas uma, né, não tentativa, né, uma suicídio. E ela acaba, por ela estar junto no carro, ela acaba ficando em coma. E na ficção sobre o Heitor, a melhor amiga dele também é a Helena, que é uma menina 7 anos mais nova e que é um prodígio musical. O Heitor tem por ela uma relação ambígua, admiração, amizade, inveja, porque o Heitor é um cara não se sente à vontade no mundo e ela, muito mais nova que ele, é aplaudida por várias pessoas, participa de programas de jovens talentos, conquista uma certa fama muito cedo, e tem dois episódios marcantes na praia, que o primeiro deles é um que o Heitor, já dando um pouco de spoiler, mas tudo bem, o Heitor, depois que a Helena o constrange no banheiro, ele decide uma pequena vingança que é deixá-la se afogar. E depois disso, pelo trauma que ela sofre, ela não consegue mais cantar por um bom tempo. Então, eu não quis fazer uma obra intencionalmente que tratasse de temas sociais, mas analisando assim a posteriori, eu acho que é bem emblemático como as mulheres acabam se calando diante de situações, né? Eu acho elas personagens incríveis, assim, eu gosto muito de todas elas. Aliás, eu já te falei isso. Os personagens do seu livro, eles fazem a gente ter a sensação de que não importa mais saber o que que é verdade, o que que não é verdade na narrativa, o que que é a ficção da ficção, o que que é a ficção partida do autor. É, e não deixa de ser verossímil também, né? Essa identificação que a gente tem, essa dualidade que a gente tem dentro da gente, né? E isso me atraiu muito na história, porque é um livro que vem com uma carga bacana, que você é da academia também. Você tem as suas técnicas, você tem uma quarta capa com o Julian Fuchs, com o Stênio Gardel, te contando ali o livro, né? Que já é um prêmio ali, né? Parece que chama. E quando você vê a história dentro da simplicidade dela, né? Que não é uma história fantástica no sentido amplo, né? Dentro da simplicidade dela ser bem contada numa relação familiar e de uma relação de criação,
faz com que o leitor tenha essa sensação de não se importar, saber o que que é, o que que não é verdade nisso tudo. E eu queria Uhum, que você, para a gente fechar o papo, queria que você falasse um pouco disso, assim, dessas funções da literatura, se é que eu posso falar isso, dessas criações que a literatura permite de mentir para explicar sentimentos reais, todos eles, assim. uhum. Bom, eu não tenho nem roupa para para essa quarta capa, de fato, nem para a orelha da Silvana Tavano. Verdade, a Aurélia Silvana Fico Tavana, não falei dela. muito honrado e monstro da literatura. É, e acho que, bom, minha formação literária parte de várias fontes. Os meus interesses, as minhas buscas pessoais, a, a faculdade, meu contato com a literatura contemporânea na editora. E uma coisa que eu tenho convicção é de que na literatura pode tudo. É, num romance cabe tudo. Então, acho que é importante. Lógico que existem técnicas, não é? E você precisa comunicar alguma coisa, embora preservar algo de incomunicável também. Mas eu acho que essa liberdade, né, ela é bem importante. Nesse livro, eu acabei falando muito de desejo também. A descoberta, o desejo nessa anos de formação do Heitor, a, a experiência homossexual que o Hélio tem quando ele vai para um congresso e está esperando o filho. E acho que assim a literatura também mobiliza muitos desejos. Eu acho que escrever parte de um desejo do autor e continuar escrevendo uma das coisas que nos faz continuar escrevendo é o desejo. E se o desejo tiver qualquer obstáculo, isso pode ser um problema. Eu fiz questão que esse livro fosse totalmente livre, meu desejo de autor pudesse fluir. Espero que as pessoas. Com certeza, que eu enxerguei, eu tenho certeza que é um livro que vai voar muito ainda. Cara, quero te agradecer enormemente por você ter vindo aqui no Rabiscos. Tinha certeza Eu que o que papo ia ser agradeço. bom, o papo ia ser rico. Queria que você falasse para o pessoal onde que eles te encontram, internet, como que faz para comprar seu livro, enfim, como que te acham. Bom, meu livro está à venda no site da editora Reformatório, é, também está na Amazon, e algumas livrarias, as melhores livrarias, tanto no site quanto na livraria física. Eu tenho duas redes sociais, o Instagram e o Twitter, e nas duas o meu nome, sei lá, é F Davino Rinaldi. F. Davino Rinaldi. Vou deixar aqui para o pessoal clicar também, mais fácil de achar. E obrigado, viu? Seja Muito bem-vindo ao Rabisco obrigado, eu criar adorei, projeto novo. Obrigado mesmo pelo papo. E quando tiver livro novo aí, é só me falar, hein? Eu com já certeza. sou fã já. Pessoal de Valeu. casa que nos ouve, quem quiser mandar dúvidas, sugestões, tem a caixa postal aqui na descrição, tem o e-mail também. E a semana que vem a gente volta com mais um papo, com mais algum autor ou autora da literatura nacional contemporânea. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.